Bom dia a todos. Bom, hoje eu vou propor um tema. Eu vou falar minhas impressões desse tema e o tema está aí, está aberto. Quem quiser falar. Vamos dizer o seguinte: para nós exercitarmos a dialética, eu vou propor uma tese. E, como é o exercício da dialética, eu preciso de uma antítese. Eu preciso de antíteses. Para que, olhando para a tese, olhando para a antítese, cada um que olhou para a tese e para a antítese, vá fazer a sua síntese. O tema: a formação inicial e continuada de professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal é não dialética. O título curto: a formação inicial e continuada de professores é não dialética. A formação inicial. Quem dá a formação inicial de professores? A universidade. A formação que é dada na universidade é uma formação não dialética. A formação continuada. Quem dá a formação continuada de professores? Nós temos a própria universidade dá formação continuada. Outras faculdades menores oferecem cursos de formação continuada. E dentro da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, nós temos uma escola de formação. Na minha tese, essa formação que é dada, essa instituição chama-se EAP. A formação continuada dada pela EAP é uma formação não dialética. É uma formação não dialética. Daí, o maior problema do nosso sistema educacional não funcionar. O nó do nosso sistema educacional está exatamente nesse ponto. Se nós mudarmos a formação inicial e a formação continuada, se nós a transformarmos em dialética, nós mudamos o sistema educacional. Aqui do Distrito Federal, nós mudamos essa realidade que está aí. Porque é por imitação. É por imitação. Esse professor que está lá na sala de aula, professor dos meus filhos, repete a formação que ele teve. Por isso, a aula que é dada lá na capilaridade, a aula que os meus filhos recebem, não é uma aula, é uma formação não dialética. Porque o professor repete o que ele assistiu.
a dialética não faz parte do sistema de formação dos professores do Distrito Federal. E se aqui é o expoente, a gente pode generalizar. Se o Distrito Federal é a referência, e se a referência não dialética, então nós podemos generalizar para todas as unidades da federação. A formação de professores brasileiros é uma formação não dialética. A formação inicial e a continuidade. E a formação continuada que é dada. É uma formação não dialética. Eu vou dar aqui alguns exemplos de como que a antítese é tratada pela universidade e como a antítese é tratada dentro da EAB, dentro da formação continuada. Não há espaço para antítese nessas duas núcleos de formações. Não há espaço para antítese. E onde não tem antítese, não tem dialética. Não tem síntese. Fica somente na tese. O nosso sistema de formação de professores é um sistema de formação que fica na tese. Não há o encontro com a antítese para gerar uma síntese. Na minha aula de mestrado, no meu mestrado, eu presenciei uma cena que eu preciso relatar. Nós estávamos num mestrado profissional promovido pelo INPA do Rio de Janeiro, em parceria com as universidades. Então, nós tínhamos uma aula no sistema EAD, que o professor do INPA dava, e nós tínhamos uma aula, um doutor lá do INPA, e nós tínhamos uma aula de um doutor da UNB. E nós tínhamos um material escrito. Então nós tínhamos 3 fontes de informações para trabalhar daquele tema. Num determinado dia, cada um falou de um assunto. O professor do INPA puxou uma linha. O professor da UNB puxou outra linha. E o material estava noutra linha. E um mestrando questionou a fala do professor. Ou seja, ele fez uma antítese. Ele disse: doutor, o doutor do INPA não está em concordância com o que o senhor está falando. Ele está falando uma coisa, o senhor está falando outra e o material escrito está falando outra. Vamos chegar no entendimento? O pós-doutor virou para o mestrando e disse: aqui, as notas sou eu. É o que eu escrevo. E tocou sua aula. Então é assim que uma antítese é tratada na universidade. Não há espaço. Não há espaço. O sistema é o sistema retangular com o professor na frente. Os princípios da dialética não estão presentes em nenhum ato formativo dentro da universidade, com raras exceções insignificantes. A grande maioria os princípios básicos são feridos.
tese, antítese, síntese. Esse é o mais, mas temos outro, o equilíbrio entre a emissão e recepção. Turnos de falas alternados. Isso não existe. Na formação continuada, eu tenho um exemplo que eu presenciei. Os cursos do ensino especial, quem dá aula no ensino especial recebe uma gratificação. Por receber essa gratificação, muita gente, para exercer, precisa de alguns cursos. A formação continuada dá esses cursos. Então são cursos tipo assim, obrigatórios, né? Se você tem... Eu presenciei. Por ser obrigatório, então... são cursos muito procurados, são os mais procurados. A formação desses cursos. Para vocês definirem onde existe a dialética, nós temos um processo democrático de formação. Onde não existe dialética, nós temos autoritarismo. Autoritarismo. Aquelas formações do ensino especial, aqueles professores todos em silêncio. O professor formador falando por horas e horas e horas e horas. E ele não pode questionar, porque se ele questionar, ele vai ser reprovado. Se ele for reprovado, ele vai perder o tempo dele, não vai ter. Autoritarismo puro. Formação não dialética é autoritarismo. E isso é repetido nas escolas. Simplesmente autoritarismo, imposição. Imposição. Porque a dialética, quem quiser assistir lá, se pauta na liberdade, na igualdade, na fraternidade, na busca da verdade, no estabelecimento de relações justas, tá? E em cima do holismo. A formação continuada e a formação inicial de professores fere todos esses princípios. Veja, eu estou sendo aposentado por invalidez. Invalidez. Dentro da formação de professores, eu fui fazer uma antítese e um pós-doutor virou para mim e disse o seguinte: quem é você para criticar? Quem é você para fazer uma crítica, para contestar um dos pilares, um dos nossos pressupostos teóricos, um autor dos nossos pressupostos teóricos? Recolha-se a vossa insignificância. Então, dentro da minha insignificância, tá? Então assim, eu comecei a dar aula com 17 anos, então estou chegando aos 40 anos de magistério. Tem 30 anos que eu trabalhei na formação inicial de professores. Meu currículo Lattes prova isso. Eu sou pai, eu sou usuário do sistema educacional. Então, dentro dessa insignificância, eu quero deixar aqui o meu protesto. Tá? Dialética ouve os dois lados. Não quiseram me ouvir. A minha fala não foi: eu queria falar e me calaram.
Então, essa atitude é uma atitude não dialética, ou seja, é uma atitude autoritária. Você ouvir só um lado. Só foi ouvido um lado, o outro lado não ouviu. Então só teve tese, não teve antítese, para a gente chegar numa síntese. É isso aí. Eu vou ficar por aqui. Pegue as minhas formações que eu dei, as minhas aulas, as minhas últimas aulas, converse com os meus alunos com quem formação, para saber como é uma aula dialética dentro dos princípios da dialética. Todo o meu trabalho de toda a minha vida foi pautada em cima dessa busca de estabelecer uma relação dialética dentro da sala de aula. E a minha síntese eu não pude mostrar, eu não pude apresentar para o coletivo. É isso aí, muito obrigado.